Fala concurseira, professor Thiago Amorim, trazendo para você conteúdo de qualidade, conteúdo de excelência, atualizando aí suas aulinhas, tá? Trazendo conteúdo muito bacana para você aqui. Professor, eu li ali em cima, fato típico. O senhor não dá aula de português? Eu dou aula da porra toda. Eu dou aula de português, estatística, contabilidade, direito penal. Já dei aula de tudo um pouco nessa minha vida, tá? Já dei aula de tudo um pouco, tá? De direito, a única matéria que eu dei de direito até agora que eu dei aula foi realmente direito penal. Mas das outras eu ainda não dei aula ainda, só de direito penal. Mas eu sempre dei aula de tudo um pouco, tá? Sempre me preparei muito bem para as minhas aulas, sempre busquei o conhecimento para poder dar aula. Tá? Porque o professor ele também é um aluno. Todo professor é um aluno. Só que é um aluno que estudou um pouco mais que os outros, então ele pega o conteúdo e passa para os demais, tá bom? Então, hoje nós iremos estudar direito penal, fato típico, conteúdo que cai em praticamente todo concurso de polícia, que cai em todo concurso que tem direito penal. Cai lá, fato típico. Cai lá o conteúdozinho de fato típico. Beleza? E a gente vai estudar esse conteúdozinho hoje, a gente vai destrinchar ele bacaninha aqui. É uma aulinha bem relax, bem tranquila. Esse conteúdo não é um conteúdo pequeno, por isso que eu optei por escolher ele. Por quê? A gente vai poder ver bastante coisa aqui, a gente tem bastante tempo para ver tudo isso. Então a gente vai ver bastante detalhezinho, com calma, com paciência, sem atropelar. Bem relax, tá bom? Bem relax e bem calminho, beleza? Então é isso aí, vamos começar a nossa aula, pessoal. Olha só. Primeiramente, se você nunca viu esse conteúdo, não tenha medo. Você vai ver que é um conteúdo tranquilo. É uma parte do direito penal que nós podemos estudar sem a relação com outra parte. Por quê? Você vai conseguir entender tudo que eu vou te passar aqui. Não é igual estudar, por exemplo, você pega lá para estudar a parte de crimes, tem crimes que tem concurso de pessoas, mas você nunca estudou concurso de pessoas, aí você não entende muito bem como aquele crime funciona. Algo dessa espécie. Aqui não. Aqui você consegue entender tudo tranquilamente, beleza? Fique tranquilo, tá bom? Vamos começar primeiro te explicando como que funciona para se existir um crime. Vamos colocar assim, para se existir um crime. Como que funciona? Eu chego aqui, saco uma arma e mato alguém. Houve crime? Aí você vai falar, claro, professor. Aí eu, não é assim. Não é bem assim. Eu preciso de alguns elementos, que esses elementos precisam estar presentes para que haja crime, tá bom? E o que seriam esses elementos? Eu vou colocar aqui no quadro, eu vou abreviar, mas porque a gente só vai ver um desses elementos aqui, tá? Existem três elementos, mas só veremos um, que é o fato típico, tá bom? Mas para que exista um crime, eu preciso passar por uma escadinha. Eu preciso que o fato seja típico. Eu preciso que o fato seja típico. Eu preciso que o fato seja ilícito. Eu preciso que ele seja ilícito também. E eu posso também, eu tenho que ter um fato culpável. Ele precisa ser típico, ilícito e culpável. Só assim eu tenho um crime. É só nesse caso que eu vou ter um crime. Professor, se eu tenho fato típico e um fato ilícito e não tenho culpável, eu tenho crime? Não. E você só consegue chegar no elemento seguinte se você tem o anterior. Você só vai ter um fato ilícito se você tem um fato típico. É uma escadinha. Você só vai passar para o próximo quando você atingir os objetivos do segundo. Imagine o seguinte, que a gente está explicando aqui sobre fato típico, e eu falo, ó, se acontecer isso aqui, eu não tenho um fato típico. Então, você nem analisa se ele é ilícito ou culpável. Você esquece o resto, porque você já quebrou o nexo do crime. Você não tem mais o restante dessa história. Você para ali, tá? Então, é dessa forma que temos que analisar. Uma escadinha é um fato típico, é um fato ilícito e é um fato culpável? Então, teremos sim o crime. Então, quando eu falo assim, ó, matei alguém, atirei aqui no Pokémon, pá, matei. É crime? Aí você vai falar, opa, foi um fato típico? Olha, foi um fato típico considerando as circunstâncias ali? Foi, beleza. Eu agi com a minha consciência, eu mesmo voluntariamente puxei a arma, sabia que ia matar ele, atirei, tranquilamente, matei. Foi um fato ilícito? Não, o Pokémon estava apontando uma arma para mim, agi em legítima defesa. Ah, então eu não tenho crime, acabou o crime, porque eu tirei um dos elementos. Entendeu mais ou menos como a gente estuda isso daqui? Seguindo uma escadinha, tem que seguir essa escadinha para chegar no final, tá bom? É dessa forma que a gente estuda esses elementos. Só que hoje, só iremos estudar esse daqui, ó. Só esse daqui. Por quê? Ele, eu diria que é um dos principais para você entender todo o restante. Quando você entende ele bem entendido, você consegue matar muitas questões aí de direito penal tranquilamente, sem problema, tá bom? Sem problema, beleza? Então, a gente vai começar trabalhando com o fato
típico, que eu já deixei aqui anotado tudo que você precisa saber, não, né? O esqueletinho do fato típico. O que é, primeiramente, um fato típico? Fato típico é quando eu tenho uma conduta que se amolda a um tipo penal. Por exemplo, a conduta de matar alguém, ela se amolda a um tipo penal? Sim, professor, tá lá no... Aí o aluno vai falar assassinato. Não, tá lá no homicídio, tá? Tá lá em homicídio, tá? Matar alguém. Então, uma conduta se amolda a um tipo penal. Beleza, tranquilo. Então, eu tenho em tese, eu teria um fato típico, é uma conduta se amoldando a um tipo penal, tá bom? Outra coisa, vamos lá, bati em alguém, lesão corporal, por exemplo, lesão corporal. Tem lesão corporal lá no Código Penal. É uma conduta se amoldando a um tipo penal. É quando uma conduta se amolda a um tipo penal. Isso é o fato típico. Eu não vou entrar nos conceitos de ilicitude e de culpabilidade. Ilicitude também é chamado de antijuridicidade, tá? Antijuridicidade, a gente não vai ver isso agora. E o fato típico, a banca CESP costuma chamar de tipicidade, tá bom? Costuma chamar de tipicidade. A gente vai ver que aqui tem uma coisa chamada tipicidade, então cuidado para não confundir. A banca CESP, ela chama isso daqui de tipicidade. Então, se você enxergar lá no teu edital, tipicidade é do fato típico que ela está falando, não se desespera, ela cobra dessa forma, tá bom? E ela usa o nome tipicidade nas questões. Então, toma cuidado. Às vezes ela está falando somente da tipicidade como um fato típico como um todo, tá bom? Toma cuidado com isso daí e você não vai ter problema com essa banca, beleza? Vamos lá, então. Entendendo o que é um fato típico, que é uma conduta que se amolda a um tipo penal, nós vamos começar a caminhar agora. Vamos para cá, ó. Vamos passar por tudo isso aqui rapidinho e aí você vai entender mais fácil que a gente vai entrar nos detalhes. Para ter um fato típico, eu preciso ter uma conduta. Dessa conduta, preciso ter um resultado, certo? Dessa conduta e desse resultado, eu preciso ter um nexo de causalidade ligando esses caras, a conduta e o resultado. Eu preciso ter um nexo entre eles, tá? Eu preciso ter um elo entre a conduta e o resultado. É isso que é o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E disso tudo aqui me gera a tal da tipicidade, que é o que a gente vai ver lá no finalzinho. A gente vai passar por cada um desses elementos até chegar aqui na tipicidade para dizer se o fato é típico ou não, tá? Porque o fato, ele pode ser... Você lembrando daquela somatória que eu coloquei aqui de elementos, você vai sempre lembrar disso. Tem que ser escadinha, eu tenho que completar um para passar para o próximo. Se o fato não é típico, ele não é ilícito nem é culpável. Você não olha para o restante, excluiu aquele resto nem existe, tá? Aquele resto você deixa de lado, beleza? Então, é assim que a gente vai analisar. Começando na conduta. A gente vai entrar direto na conduta agora e vamos destrinchar todos os detalhezinhos. Qualquer coisa, manda sua dúvida aí. Eu acompanho por aqui, tá bom? Pode mandar sua dúvida. Entrou uma sujeirinha aqui, mas já saiu, beleza? Eu acompanho sua dúvida aqui. Se eu olhar de vez em quando para cá, é para acompanhar o que vocês estão mandando, beleza? Então, vamos lá, então. Olha só, deixa eu ver. Tá, é isso aí. Conduta. Começando por conduta. O que é uma conduta? A conduta, ela é uma ação ou uma omissão. Eu vou apagar isso daqui, só para trabalhar com a conduta aqui agora. Ela é uma ação, ela pode ser uma ação, ela pode ser uma omissão. Tá, como que funcionaria isso? Tá pegando legal? Tá pegando legal, tá de boa. Uma ação ou uma omissão, imagina só. O exemplo que eu dei de matar o Pokémon. Peguei uma arma e atirei no Pokémon. Eu tive uma ação? Tive. Mas como seria uma omissão? Seria um deixar de agir. Seria um crime que eu deixasse de fazer algo. Tá? Um crime omissivo, por exemplo, eu deixo de fazer algo. Prestar socorro, por exemplo. Eu não vou lá e eu não presto socorro a uma vítima lá, por exemplo. Eu deixo de prestar socorro. Então, aí eu estou entrando em uma omissão. Mas a conduta, ela pode ser tanto uma ação e uma omissão. Tá? Uma ação e uma omissão. Você vai anotando aí, eu vou jogar aqui só o importante. A conduta, óbvio, uma ação ou uma omissão. Isso aqui tranquilo. Só que olha só, a conduta, ela tem que ser, vou colocar aqui, ó, consciente e voluntária. Consciente, vou colocar aqui embaixo, ó, voluntária. Consciente e voluntária. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma conduta consciente e voluntária, eu posso ter um fato típico. Se a minha conduta ela é inconsciente, eu não tenho um fato típico. Vou te dar um exemplo. Imagina que você... vamos pegar aqui um caso mais tranquilo.
você tenha espasmos. Eu acho que é esse o nome, espasmo, é aquele problema que a pessoa do nada tá dando soco, chute assim aleatórios. Ela tá parada, do nada um braço sacode, um braço bate assim pro lado. Imagine que você tenha isso. Eu não sei se é esse o nome dessa doença, tá? Eu não sei. Como é que é o nome, Wagner? Síndrome de Tourette? Esse é o nome? Tourette. O Wagner tá dizendo, eu não sei, tá? Eu não sei, eu não faço ideia do nome disso. Se for isso, é isso, né? Mas imagina só que você tá lá de boa. Imagina que você tá lá de boa, assim, do lado de uma pessoa, e do nada o seu braço faz aqui, ó, pá! Acerta na garganta da pessoa, ou na cabeça dela, não sei, e mata ela. E isso não foi você, foi um movimento involuntário. Isso não foi algo que você quis fazer, isso foi involuntário. Foi o seu braço, fez sozinho, você não fez isso. Você praticou algum crime? Você teve um fato típico? Você não teve um fato típico, porque o seu movimento ele foi involuntário. E é nisso que a gente vai entrar aqui agora. O que excluiria a conduta? O que excluiria a minha conduta? Que eu deixaria de ter uma conduta? Se eu deixo de ter conduta, eu já nem tenho fato típico. O que aconteceria para eu deixar de ter uma conduta, por exemplo? O primeiro exemplo, movimentos reflexos. Os movimentos reflexos involuntários do seu corpo, tá? Movimentos reflexos involuntários, eles vão excluir a conduta. A conduta deixa de existir nesse momento, porque você não fez isso por querer, tá? Você não fez isso por querer, tá bom? Continuando, então. É isso aí. Continuando, então. Temos também, vamos colocar aqui, um outro caso que a banca CESP cobra muito. Coação física. Coação física. Imagina o seguinte, que eu chego aqui para dar aula e o Wagner tira uma arma da bolsa e fala assim, ó, Thiago, você vai ter que ir lá no banco onde você trabalha, não trabalha em banco, tá? Você vai ter que ir lá no banco onde você trabalha e vai ter que sacar uma quantia de dinheiro lá do banco. Você vai ter que ir lá sacar essa quantia de dinheiro do banco. Não é do seu dinheiro, eu quero do banco. Você vai lá e vai pegar essa quantia do banco, certo? Isso aqui não é uma coação física, isso é uma coação moral. Por quê? Eu não estou fisicamente fazendo com que ele faça alguma coisa. Eu estou dizendo isso para você não confundir, tá? Agora, o que seria uma coação física? O contrário, o Wagner pega a minha mão, coloca numa arma e força com que eu aponte essa arma para outra pessoa. Isso é uma coação física. No primeiro caso, quando ele me coage, vamos supor que ele fale que vai matar minha família. Isso seria uma coação moral. Uma coação moral. Essa coação moral, a gente vai jogar ela lá pra frente, que ela não vai trabalhar aqui agora. Ela só vai lá pra culpabilidade. Por que eu falei? Porque se eu não explico da coação moral, você confunde e acaba errando, achando que tudo é a mesma coisa. Não. A coação moral, ela não entra aqui na conduta. Porque uma coação moral, ela não exclui a sua conduta. Imagina só que o Wagner ameaçasse minha família se eu não fizesse algo. Uma coação moral, no caso, certo? Uma coação moral. E eu tenho a escolha de fazer ou não fazer aquilo? Eu tenho. A minha conduta é consciente e voluntária, tá? Mas agora, ele pegou minha mão, colocou numa arma, pá, e apontou para alguém. Eu tenho conduta voluntária, consciente e voluntária? Eu tenho uma conduta consciente. Aquilo ali eu sei que está acontecendo, mas é voluntário? É involuntário. Então, não confunda quando eu falo de coação moral e coação física. A coação física, ela não é uma coação moral. Coação moral é diferente, tá? A coação moral a gente só estuda lá na culpabilidade, lá na frente. Deixa lá pra frente. Agora você esquece dela. Aqui é a coação física. É quando eu tenho uma ação agindo sobre mim para que eu faça algo. Uma coação física, realmente. Só que detalhe, tem que ser irresistível. Por exemplo, uma criança de 10 anos coloca uma faca na minha mão, pega a minha mão e tá, faz eu enfiar a faca em alguém. Pera lá. Uma criança de 10 anos não tem força para fazer isso. Foi uma coação física? Beleza, a gente pode considerar que sim. Mas você tinha como evitar isso? Tinha como evitar. Você só não evitou porque não quis. Ou seja, ela tem de ser irresistível. Irresistível, o que é irresistível? É quando você não pode evitar ela. Ela vai acontecer independentemente de você querer ou não. Tá bom? Ela vai acontecer, tá? Isso é dessa forma que você tem de analisar esse conceito, tá bom? Outro caso fortuito e força maior. Pergunto para você, caso fortuito e força maior, é você que controla? É você que controla? Não é, né? Não é você que controla. Imagina só que você tá lá, vamos colocar que tá praticando um esporte, sei lá, vamos colocar que tá atirando lá, tá lá no estande atirando, tá atirando. Vamos colocar esse exemplo. E do nada, dá uma ventania que quebra, você tá num lugar aberto, óbvio, não tô falando de lugares fechados. Tá? Você está num lugar aberto, dá uma ventania, quebra um galho de uma árvore aqui do seu lado, na hora que você vai atirar, esse galho bate na sua mão e faz você atirar em uma pessoa. Sem querer. Isso foi um caso fortuito. Pergunta, isso vai afetar a tua conduta? Não, porque isso vai tirar a tua conduta no caso. Isso vai remover a sua conduta, porque você não agiu por querer.
essa sua conduta não foi voluntária, ela foi involuntária. E tudo que é involuntário exclui a conduta. Eu só estou te dando os exemplos, tá? Só estou te dando os exemplos. O primeiro que a gente falou, movimento reflexo, tá? Coação física irresistível foi o segundo. E agora, caso fortuito e força maior, tá bom? Esses são os casos em que você não vai ter conduta. Em que você não vai ter conduta. Ou seja, se a tua banca colocar lá que em algum momento houve algum desses casos aí no momento da ação do cara, excluiu a conduta, eu tenho crime? Não tenho crime, porque eu não tenho um fato típico, e para ter crime eu preciso ter um fato típico, ilícito e culpável. Se eu excluir o primeiro elemento, eu já não tenho os demais elementos, tá bom? Eu já não tenho os demais elementos. Certinho? Certinho, né? Beleza. Beleza. Outro exemplo, professor, vamos dar mais um outro exemplo, vamos trabalhar com outro caso, na verdade, com outro caso que excluiria a conduta. Vamos trabalhar com... É o estado de inconsciência. É isso mesmo, estado de inconsciência. Pensa o seguinte, você é sonâmbulo. Sonâmbulo não controla o seu corpo quando está naquele momento de sonambulismo. Ele não controla. Ele levantou da cama, está dormindo, do nada levanta da cama e vai fazer uma coisa como se fosse o dia a dia dele, normalmente. Ele age normalmente como se fosse o dia dele. Como se ele estivesse acordado, mas não. Ele não tem consciência do que está fazendo, é um estado de inconsciência dele. Te pergunto, se ele pratica um crime nesse momento, se ele pratica um crime não, né? Se ele pratica uma conduta nesse momento, essa conduta pode se tornar um fato típico? Não pode. Por que essa conduta não pode se tornar um fato típico? Porque não foi algo voluntário. Então, você sempre vai pensar nisso. Foi algo voluntário e consciente? Se for, não foi algo voluntário e nem consciente, né? Não foi algo nem consciente. Por quê? Ele não queria fazer aquilo. Ele não queria, só que ele estava num momento em que ele não tinha controle do corpo dele. Ele não tinha controle do corpo dele, tá? Outro caso é a hipnose, por exemplo. Imagina só que o cara te deixa hipnotizado, você está lá hipnotizado, você está em transe. E isso realmente acontece. As pessoas entram em transe e elas não conseguem ter controle mais do que elas estão fazendo. E aí imagine que ele mande você fazer um crime lá, praticar um crime. Pô, você vai dar um tiro em alguém. Então, toma uma faca aqui, vai lá e mata fulano. E você, naquele momento de transe, vai lá e faz isso achando que aquilo é normal, que era para fazer aquilo. Você fez aquilo conscientemente? Não. Então, você não tem a conduta. Se você não tem conduta, você não tem fato típico. Se você não tem fato típico, você não tem crime. É dessa forma que a gente analisa a conduta, tá? A conduta. Acabou aqui a conduta? Não, não acabou aqui. A gente entra agora nos tipos de... Porque a conduta... Vamos lá. Nesse caso em que eu te falei a conduta sendo consciente e voluntária, existe uma coisa que a gente chama de dolo ou culpa. De dolo ou culpa dentro disso daqui. Você tem de ter uma conduta consciente e voluntária. Só que essa conduta consciente e voluntária, ela ainda tem de ser dolosa ou culposa. Você tem, para ter um crime, eu preciso de uma conduta dolosa ou culposa, senão eu não tenho essa parte, senão eu não tenho um crime, tá bom? E a gente vai entrar aqui agora nas teorias do dolo para falar um pouquinho de dolo. Qualquer coisa, manda sua dúvida, tá? A gente tá aí sempre para tirar suas dúvidas, para te ajudar, beleza? Eu fiz aqui basicamente um esqueletinho aqui para eu acompanhar, para eu saber, para eu não pular a ordem do que eu tenho que falar. Para eu não começar a falar de dolo, já pular lá para frente em nexo de causalidade. Aí eu fiz um esqueletinho aqui só para eu poder acompanhar com vocês, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeira, vamos falar sobre dolo. Vamos falar sobre dolo, porque olha só, conduta é uma conduta consciente e voluntária. Vou colocar aqui, ó. Dolosa. Dolosa. Vou colocar dolo ou culpa só. Vamos colocar aqui dolo, aí eu vou jogar para lá para resumir. Dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Certo? Dolo ou culpa. Vamos trabalhar com esses dois termos agora. Dolo. Primeiramente, o que é dolo? Aí, quando eu quero te explicar dolo, eu entro nas teorias. Que teorias? As teorias que explicam dolo. Temos a primeira teoria. Eu vou jogar aqui, ó, do ladinho, do ladinho. Vou deixar esse esqueletinho aqui. Eu tenho a teoria da vontade. Teoria da vontade. O que é essa teoria da vontade, professor? Olha, o nome dela já explica, né? Teoria da vontade. O agente tem vontade de praticar uma conduta. Se eu estou aqui em casa e decido praticar, vamos lá, um roubo. Eu vou lá, pratico esse roubo e volto para minha casa. Quando eu pratiquei esse crime, eu tinha a intenção de praticar ele? Eu direcionei a minha conduta para a prática criminosa? Direcionei. Ou seja, eu agi com base na teoria da vontade. A teoria da vontade... Se você quiser anotar, tá? Pode colocar da seguinte maneira. É quando eu direciono a minha ação à prática de um crime. É quando eu tenho vontade de praticar aquilo, tá? É quando eu direciono a minha ação. Isso é a teoria da vontade. Ela explica dessa forma. O dolo, conforme a teoria da vontade, é quando você direciona a tua ação à prática de um crime, tá bom? Continuando. Temos também a teoria
aqui é uma teoria, tá? Eu vou mudar, vou colocar aqui, ó, uma teoria. Você vai anotando aí as coisas que eu falo, porque eu não vou ficar anotando tudo aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Temos também a teoria do assentimento. Ou consentimento, tanto faz, assentimento ou consentimento, dá na mesma. Assentir e consentir é a mesma coisa. Teoria do assentimento ou do consentimento, vai dar na mesma. Pode colocar os dois nomes aí, tá bom? Dois nomes aí estão tranquilos e caem em prova os dois, tá? Teoria do consentimento e do assentimento. O que essa teoria me fala, professor? A teoria explica da seguinte maneira. Você pode não querer... Perdão, vamos mudar isso daqui para não confundir na hora que eu for explicar de culpa. A teoria do assentimento ela fala da seguinte maneira. O agente, sabendo do resultado como possível, mesmo não querendo aquilo, ele prossegue. O agente, sabendo do resultado como possível, mesmo não querendo aquilo, ele prossegue. Vou te dar um exemplo. Imagina só que eu estou lá num clube de tiro, estou lá treinando, e aí eu estou me preparando lá para atirar, mirei no alvo, só que eu sei que tem um cara lá atrás, lá arrumando algumas coisas. Ele tá lá atrás, lá no cantinho dele, arrumando algumas coisas que tem lá. E eu sei que ele não deveria estar lá naquele momento, e eu também não deveria estar apontando uma arma naquele momento. Mas eu sei que se eu atirar, eu vou acabar acertando ele. Eu posso acabar acertando ele. Não é minha intenção matar ele. Não é minha intenção. Mas eu não estou nem aí. Eu vou lá e atiro e acabo acertando ele. É isso que explica a teoria do assentimento. É quando, por mais que eu não queira praticar aquilo, eu sei que aquilo é possível e eu vou até o fim. É isso que explica a teoria do assentimento. Então, não confunda, a teoria da vontade. Eu direciono a minha conduta, eu direciono a minha ação para algo que eu quero fazer. Eu direciono a minha conduta. Na teoria do assentimento, não. Eu não vou direcionar minha conduta para algo que eu quero fazer. Aquilo ali, não necessariamente eu quero. Mas eu sei que aquilo pode acontecer, que aquilo é previsível, e eu mesmo assim prossigo. É isso que explica a teoria do assentimento, tá bom? Então, diferenciando as duas teorias aqui. E depois que a gente diferencia elas, a gente vai para as espécies de dolo, que eles desmembram dessas teorias. Da teoria da vontade, eu tenho um dolo, que é o dolo direto, tá? Da teoria da vontade, eu tenho um dolo, que é o dolo direto. Vamos colocar assim, deixa eu pensar aqui do jeito melhor para esquematizar isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar de azul, dolo, direto. Para você entender que eu estou falando da teoria da vontade, tá? Da teoria da vontade. O que é o dolo direto? O que é o dolo direto? A teoria da vontade explica ele. É quando eu dirijo a minha ação para uma prática de uma conduta. Quando eu dirijo minha ação para uma conduta. A minha vontade é o quê? É de, vamos colocar aqui, de furtar a carteira do Wagner. Eu vou lá e dirijo a minha vontade, vou lá e pego a carteira dele. Esse é o dolo direto. Oi? Tem nada, Wagner? Vai ter preju? Olha, se pegarem a minha, eles vão ter... Se achar dinheiro, rapaz, eu deixo eles levarem, porque não tem nada também. Tem nada. A situação tá feia. Vamos lá, então. Dolo direto é quando você vai dirigir a tua vontade. Problema do quê? Problema de vista, quando abre a carteira não vê nada? Isso aí é o Wagner falando aqui, pessoal. O nosso Pokémon, ele falou que tem problema de vista, que quando abre a carteira dele, ele não vê nada. Eu acho que não é problema de vista não, Wagner. Eu acho que é problema com o banco. Vai lá e pede uns números lá que ele coloca pra você, com certeza, tá bom? Mas não consegui nada. Tá, é doido. Vamos lá, então. Continuando. Teoria da vontade. Teoria da vontade era o quê? Não era eu direcionar minha conduta para uma prática de uma ação? Ela explica o dolo direto. O dolo direto é quando eu dirijo a minha conduta para aquela ação. Então, se a banca te perguntar o que é um dolo direto, o dolo direto é isso, é eu dirigir a minha conduta para algo que eu quero. Por quê? Quando a gente viu a teoria do assentimento ou do consentimento, a gente viu que o agente ele não necessariamente queria aquele resultado. Ele não necessariamente queria aquele resultado, mas ele aceitava aquele resultado. Aquele resultado poderia acontecer para ele, certo? Diferentemente da teoria da vontade. A teoria da vontade não. Ele não é que ele aceitava o resultado, não, ele queria aquele resultado. Ele queria. Ele direcionava a vontade dele, ele falava, eu quero isso. Eu quero furtar aquela carteira. Então, isso que explica a teoria da vontade, tá bom? Ela explica o dolo direto, beleza? E óbvio, se é dolo indireto, o próximo é qual?
Vou colocar aqui, ó, de vermelhinho, para não te confundir. É o dolo indireto. Eu não vou ficar anotando tudo isso no quadro que eu estou falando, tá? Eu não vou ficar anotando. Por que não, professor? Por que o senhor não anota tudo? Porque eu estou falando para você várias vezes, é só você pegar e escrever embaixo aí do que eu estou falando, tá? Eu vou só esquematizar para você. Eu vou só esquematizar. Dessa forma você monta o teu resumo. Da maneira como eu estou dizendo aqui, você vai anotando. Coloquei lá, teoria da vontade. Eu te expliquei a teoria da vontade. Não expliquei? Explicou. Você anotou embaixo que eu falei o que era a teoria da vontade. Falei teoria do assentimento e do consentimento. Não falei? Falou. Você anotou embaixo o que era. Falei do dolo direto, que ele é ligado à teoria da vontade. Aí você entendeu isso também. Beleza? E foi anotando da seguinte maneira. E assim você vai montando o teu resumo. Eu não vou ficar anotando tudo aqui, porque eu vou perder muito tempo e eu quero te passar o conteúdo, tá bom? Beleza? Continuando então, passando para agora dentro do dolo indireto ou também trabalhando com dolo indeterminado, tá bom? Dolo indireto ou indeterminado. Isso aqui pode ser chamado de indeterminado, tá? Dá na mesma, indeterminado. Indeterminado. Acaba aqui, indeterminado. Dolo indeterminado. O que me diz esse dolo indeterminado, professor? O dolo indeterminado, ele vai estar trabalhando ali praticamente junto com a teoria do assentimento ou do consentimento, tá? Ele vai estar trabalhando ali lado a lado com essa teoria. E o que me explica a teoria do consentimento e do assentimento? O agente, ele não necessariamente quer aquele resultado. Ele não necessariamente quer aquele resultado. Esse que é que a teoria do assentimento do consentimento nos fala. O agente não necessariamente quer aquele resultado final, tá? Ele não necessariamente quer. Ele sabe que aquele resultado pode acontecer, mas ele não necessariamente quer aquilo. Ele não necessariamente quer aquilo, mas ele sabe que pode acontecer e ele consente com aquilo. Isso é o que explica a teoria do assentimento ou do consentimento. Quando a gente vem para o dolo indireto ou indeterminado, a gente segue com essa noção, tá bom? A gente segue com essa ideia. É o agente não querer buscar aquele resultado final. Ele não quer aquele resultado final. Ele não quer. Mas ele sabe que aquele resultado é previsível. Ele tem a noção de que aquele resultado é previsível, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, não tem nada por enquanto. Bom, depois eu dou uma olhada mais para cima ali. É quando o agente ele não busca aquele resultado determinado. Por exemplo, vamos supor que... Vamos pegar um exemplo bem simples. O caso do atirador. Que ele está lá atirando e tem uma pessoa escondida atrás lá. E ele está vendo, ele sabe que a pessoa está lá, mas ele vai atirar mesmo assim. Pergunto para você. Ele está atirando para matar a pessoa? Não, ele não quer necessariamente matar a pessoa. Mas ele sabe que a pessoa está lá? Ele sabe que se ele atirar, ele vai matar a pessoa? Provavelmente, né? Provavelmente. Ele tem pelo menos a previsibilidade disso. Então, eu entro nessa ideia do dolo indireto ou indeterminado. Entra bem ali. Só que o dolo indireto ou indeterminado, a gente vai dividir aqui em duas partes agora, tá? Em duas partes. O dolo alternativo e o dolo eventual. Por quê? São dois casos que podem acontecer. Imagina o seguinte. Eu coloco uma bomba na casa de alguém. E para mim, tanto faz se aquela bomba vai matar ou vai lesionar as pessoas. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho previsão disso. Se eu coloco a bomba na casa de alguém, eu sei que pode matar alguém? Sei. Ou seja, eu tenho aquilo como... Eu prevejo aquilo como possível, que aquilo pode acontecer. Certo? Eu prevejo aquilo como possível. Só que para mim, tanto faz se matar ou se lesionar. Tanto faz. Eu não tô nem aí. Eu sei que um dos dois vai acontecer. Eu sei que vai. Porque eu tô colocando uma bomba. Óbvio que vai acontecer alguma coisa. Mas tanto faz se vai matar ou se vai lesionar. Para mim não importa. Quando eu digo assim, dessa maneira, a gente entra aqui, ó. Vamos lá? Dolo. Eu vou colocar dessa cor aqui mesmo. Será que não vai confundir? Eu vou colocar de preto. Dolo. Alternativo. Tá? Dolo alternativo. O que é o dolo alternativo? É isso. Tanto faz, tá? Se eu mato ou se eu lesiono, para mim, tanto faz, não me importa isso. Eu não ligo para o resultado final daquilo, mas eu sei que aquilo vai acontecer. Pode acontecer um ou outro, tanto faz. Qualquer um dos resultados está bom para mim, tá? É quando eu dirijo minha ação para um fim indeterminado. Qual que é o fim? Eu necessariamente quero matar aquelas pessoas? Bom, se matar tá bom para mim? Tá. Se lesionar tá bom para mim? Tá também, tanto faz. Não tô nem aí,
Esse é um caso do dolo indeterminado, do dolo indireto. Por quê? É quando eu não estou dirigindo a minha ação, eu não estou dirigindo ela para um fim único. Não é igual na teoria da vontade, em que eu pego minha ação e direciono ela. Não, eu não estou fazendo isso. O que eu estou fazendo aqui é diferente. Eu não estou direcionando, mas eu tenho previsão de que aquilo que eu estou fazendo pode acontecer alguma coisa. E não necessariamente eu quero aquele resultado final. E esse é um dos casos do dolo alternativo. Qual que é o outro caso, professor? Dolo eventual. Dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ó, diferentemente do dolo alternativo, o dolo eventual ele é muito mais explicado pela teoria do assentimento. Como assim? Vem comigo. O que é o dolo eventual? Imagina só o seguinte, o primeiro exemplo que eu dei. Não, vamos dar um segundo exemplo. Vamos lá. Tem um caçador, ele está lá caçando e ele vê um cervo, certo? Vê um cervo lá e ele vai atirar. Vê uma paca, não importa, vai atirar nela. E ele sabe que o amigo dele foi lá para aquela direção para poder fazer as necessidades, mas ele não quer perder a oportunidade. Ele não quer perder a oportunidade, ele quer aquele animal. E ele vai matar o animal. Mesmo sabendo que se atirar ele pode acertar o amigo dele. Só que ele não quer acertar o amigo dele. Ele não quer acertar o amigo dele. Ele simplesmente não quer falar, eu não quero isso, mas eu sei que eu posso, se eu atirar, eu vou acabar acertando ele. Eu posso acabar acertando ele. Eu consinto com isso. Eu vou consentir com isso. Certo? E se ele atira e acerta o amigo dele, aí a gente entra aqui, ó, no dolo eventual. O dolo eventual é quando eu não quero necessariamente aquele resultado final, mas eu sei que ele vai acontecer, eu sei que ele pode acontecer se eu fizer aquela conduta, e mesmo assim eu prossigo. Quer resumir isso aqui de uma maneira fácil? É o foda-se, foda-se, foda-se. Como assim o foda-se, professor? Imagina o seguinte, eu sei que ele tá lá, se eu atirar eu vou acertar nele. Ah, foda-se, vou atirar. Esse é o dolo eventual. Esse é o dolo eventual. É o foda-se, tá? É o foda-se. Dessa forma você vai lembrar mais fácil. Dolo eventual é o foda-se. Ah, tanto faz pra mim. Vou atirar. Foda-se. Tá bom? Dessa forma você lembra do dolo eventual. Então, a gente explicou aqui, ó, com a teoria da vontade, dolo direto. Teoria do assentimento ou consentimento, a gente entrou aqui nas outras espécies de dolo. Isso aqui são espécies de dolo, tá? Isso são espécies de dolo. Aqui nós temos as teorias e aqui as espécies, tá bom? Temos as espécies, beleza? Até então tranquilo? Tudo de boa? É isso aí, a gente explicou então o dolo. Olha só, a gente saiu da conduta, explicou a conduta consciente e voluntária, já entramos em dolo. Agora terminamos dolo e vamos para onde? Culpa. Culpa. E culpa é um dos mais cobrados da tua prova, por quê? É o que mais causa dúvida. O que é culpa? O que é culpa? É o que mais causa dúvida no aluno, no concurseiro. Eu não vou apagar isso daqui, eu vou mais para ali. Vou jogar aqui no cantinho, tá? Vou jogar aqui. Chega pra cá, por favor, Wagner, pra gente. Vamos lá, culpa, que essa altura tá legal. É isso aí. Oh, meu Deus, eu tô escrevendo tudo errado aqui. Eu vou escrever um negócio bonitinho e sai tudo torto. Culpa. Culpa. O que é a culpa? Vamos começar com o que é a culpa. Olha só, dolo. A gente viu duas espécies de dolo. O que eu dirijo a minha vontade e aquele que eu não necessariamente tenho aquela vontade final, mas eu consinto com ela. Vimos aqui as espécies de dolo. Vimos dois tipos explicados pela teoria da vontade e teoria do assentimento. Mas quando a gente fala de culpa, é interessante a gente colocar os elementos da culpa. Os elementos da culpa, tá? Primeiro, eu te pergunto, culpa é um comportamento voluntário? Você acha que a culpa é um comportamento voluntário? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o pincel. Você acha que a culpa é um comportamento voluntário? Você acha que a culpa é um comportamento voluntário? E aí, se cai isso na tua prova, culpa é um comportamento voluntário, certo ou errado? Aí você vai me responder o quê? Ah, professor, tá errado, né? Culpa não... Não, tá certo. A culpa ela é um comportamento voluntário. A culpa ela é um comportamento voluntário. Porque se eu preciso do elemento dolo ou culpa para ter o fato criminoso, e se ele fosse um comportamento involuntário, eu não teria conduta. Então, a conduta culposa não teria conduta, excluiria o fato típico dessa forma. Mas não, ela é um comportamento voluntário, porque lembra disso, lá no comecinho eu falei, olha, o que é o fato típico? É uma conduta. E o que é a conduta? Eu entrei lá, comportamento é consciente e voluntário, certo? Consciente e voluntário. Então, a culpa
ela tem de ser voluntária? Claro que ela tem de ser voluntária. Se ela não é voluntária, eu excluo a conduta. Se eu excluo a conduta, eu excluo o fato típico e, por consequência, eu não tenho crime. Entendeu? Então, cuidado com esse detalhe, cuidado com esse detalhezinho aí, tá bom? Para você não errar na tua prova, porque a banca já cobrou só esse detalhezinho, só esse ponto aí, algo pontual, tá bom? Só algo bem pontual assim, então toma cuidado com isso daí, beleza? Agora, mas se a culpa é voluntária, como que ela acontece? É porque a culpa ela é um comportamento desatencioso, digamos assim. Pode ser um comportamento desatencioso. Vamos colocar aqui de outra forma, vamos colocar assim, ó, é uma violação de um dever objetivo cabe aqui, cabe. Eu vou colocar aqui embaixo. É uma violação de um dever objetivo de cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É uma violação de um dever objetivo. Objetivo de cuidado, tá? Cuidado com esse detalhe pontual. A culpa, ela é uma violação de um dever objetivo de cuidado. Por que eu estou dizendo cuidado com isso? Porque a banca vai substituir objetivo por subjetivo. Subjetivo. Não. Para ter culpa, eu preciso ter uma previsibilidade objetiva. Uma previsibilidade do homem médio, uma previsibilidade objetiva do que pode acontecer. Imagina só, eu tô lá na rua andando a 150 por hora, na cidade, andando a 150 por hora, atropelo e mato alguém. Eu tinha previsibilidade de que isso ia acontecer? Eu violei o meu dever objetivo de cuidado? Violei. Eu tinha previsibilidade? Tinha, eu estava andando a 150, matei alguém. Agora, eu tô andando lá a 30 por hora, a velocidade máxima é 50, eu tô andando a 30. Tô a 30. Tô a 30 ali de boa, tomando cuidado. Tô lá na faixa da direita para não atrapalhar quem quer passar mais rápido. Pula alguém na frente do carro e eu atropelo. E essa pessoa morre. Te pergunto, a previsibilidade aqui agora foi objetiva? Você provavelmente vai conseguir parar e não vai matar a pessoa, né? Mas imagine que mate, que você estava lá todo atento, tomando todos os cuidados. O cara esperou o último segundo e pulou na frente do carro. Você não tinha como evitar aquilo. Não tinha. Eu pergunto, essa conduta é culposa? Não. Por que não é culposa? Porque você não teve a violação de um dever objetivo de cuidado. Isso seria a culpa subjetiva. Você analisar subjetivamente, mas aí você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, tá? A culpa ela tem que ser objetiva. Tem que ser objetiva, tem que ser um dever objetivo de cuidado. Tá bom? Então, cuidado com essa única palavrinha aqui, porque ela pode te lascar, tá? Ela pode te lascar na tua prova. Tá? E a conduta, ela nada mais é do que um comportamento, como a gente viu aqui, um comportamento voluntário, e que, vamos colocar assim, um comportamento imprudente, negligente ou de imperícia, né? Vamos colocar assim, é um comportamento que vai ser uma imperícia, uma negligência ou uma imprudência. São as três formas que a culpa acontece. As três formas em que a culpa acontece, tá? Imperícia, negligência e imprudência. Vamos trabalhar uma por uma aqui rapidinho? O que seria a imperícia? Imagina só um médico que não sabe atuar na área, vamos colocar aqui, do coração. Ele não sabe fazer nada aqui no coração. E aí ele quer fazer uma cirurgia ali, para fazer alguma coisa. Ele não tem capacidade para fazer aquilo, capacidade técnica. Ele não foi, digamos que ele não foi preparado tecnicamente para aquilo. Ele é imperito naquilo. E ele vai lá e faz e acaba matando a pessoa. Ele agiu com culpa na modalidade imperícia. O cara vai lá construir um muro, vai construir uma casa, o cara nem é arquiteto, ele só joga lá e constrói de qualquer forma. Jogou lá e construiu. A casa cai e mata alguém. Você agiu com imperícia. Você não tinha capacidade para aquilo. Tá bom? O que seria agora a negligência? A negligência é quando você deixa de fazer alguma coisa que era para você fazer. Você foi negligente na tua conduta. Por exemplo, vamos supor que... vamos ver aqui um exemplo mais tranquilo. Quando tu é negligente, imagine que é o seguinte, eu sou um químico. E eu tenho sempre que colocar uma quantidade certa de um produto X lá naquela, não sei lá, num solvente, não importa, de um produto de limpeza, eu tenho que sempre colocar uma quantidade certa. Mas nesse dia eu fui negligente e eu não coloquei aquela quantidade certa. Eu deixei passar, fui negligente, não prestei atenção naquilo, deixei aquilo, deixa entrar quanto quiser, não fechei o registro lá e acabou entrando mais do que deveria.
do produto. Esse produto vai causar problemas nas pessoas, câncer, não importa, não importa. Eu agi com negligência. Imperito? Foi? Não foi imperito, porque ele sabia fazer aquilo. Ele tinha capacidade para fazer aquilo, mas qual foi o problema? Que ele não fez aquilo da maneira correta. Ele foi negligente na sua ação, tá? Negligente. Então a gente viu imperícia e negligência. E a imprudência? A imprudência é um fazer errado. É um fazer errado. É o exemplo que a gente deu logo no começo. O cara acelerando a 150 na cidade. Isso está certo? Não, ele está sendo o quê? Imprudente. Está sendo imprudente. Se ele acertar alguém, ele vai responder de forma imprudente, de você ter sido imprudente naquilo. Ele está sendo imprudente na sua conduta, tá? Ele não quer matar ninguém. Ele acha que não vai matar ninguém, mas ele vai lá e mata uma pessoa. Foi doloso? Não foi doloso, mas foi imprudente. Entra na culpa esse comportamento. Então, é aqui que a gente começa a diferenciar se o cara cometeu um crime culposo, um crime doloso. É dessa forma que a gente diferencia aqui, tá bom? É dessa forma que a gente diferencia. Falamos então de imprudência, negligência e imperícia, tá? Vamos falar agora das espécies de culpa. Igual eu falei das espécies de dolo, dolo direto e dolo indireto, eu vou falar das espécies de culpa. Tem só duas, bem tranquilas. Essa daqui você vai anotar aí e vai matar, não vai esquecer mais. Eu tenho a culpa consciente e inconsciente. Só isso, culpa consciente e culpa inconsciente. Qual que é a diferença, professor, entre as duas? Olha o nome, culpa consciente. O que é uma culpa consciente? Você tem consciência daquilo, você sabe que aquilo pode acontecer. Por exemplo, vamos lá, é o caso do cara que está dirigindo a 150 por hora na cidade. Nem precisa ser 150 por hora, não, vamos colocar aí 90 por hora. Dentro da cidade, pô, isso aí já está acima do limite aí que é permitido em qualquer cidade, pode ter certeza. O cara está lá 90 por hora, atropelou e matou alguém. Pergunto para você, foi um comportamento voluntário, tá? Foi uma violação de um dever objetivo, mas eu te pergunto, ele agiu de forma consciente? Ele sabia que aquilo poderia acontecer? Sabia. Não é que ele queria praticar aquilo, tá? Não é que ele queria praticar aquilo, mas ele sabia que aquilo poderia acontecer? Sabia. Se ele sabia que aquilo poderia acontecer, a gente entra aqui na culpa consciente, porque ele tinha previsão daquele resultado, por mais que ele não queria. Vamos dar outro exemplo? Vamos. O exemplo do atirador. O cara tá caçando, tá? O cara tá caçando. Ele vê um animalzinho lá, ele vai atirar no animalzinho, tá? E tem um amigo dele que foi lá para trás, lá fazer alguma coisa, não importa, não importa. Tem um amigo dele que tá lá para trás, um outro atirador, ele sabe que aquele cara tá lá, ele sabe que aquele caçador tá lá, mas ele vai atirar, só que ele acredita que pelas habilidades dele, ele não vai matar o cara. Ou seja, ele não quer matar o cara e ele acredita que aquilo não vai acontecer. Ele tem a capacidade de acreditar que aquilo não vai acontecer. Quando a banca coloca isso na tua prova, que ele acredita que aquilo não iria acontecer, ele tá falando de culpa, tá? Tá falando de culpa. Só que agora, olha só, ele acredita que aquilo não iria acontecer. Cuidado, quando a gente está falando desse elemento, vamos tentar explicar isso de outra maneira. Esse é o mesmo exemplo do caçador, ele está lá atirando. Ele tem previsibilidade que o amigo dele está lá? Tem. Mas ele sabe que pelas habilidades dele, ele não vai acertar o cara, certo? Ele sabe que ele não vai acertar o cara. A banca colocou isso. Ele previu não, vamos mudar isso. Ele tinha, pelas suas habilidades, ele achava que não iria acontecer aquele resultado. A banca colocou isso, joga em culpa. Joga em culpa. A banca colocou dessa forma, joga em culpa. Tá? Joga em culpa. Porque a culpa, ela é uma conduta voluntária, só que um resultado não querido pelo agente. Ele não queria aquilo. Aqui, na culpa, eu não uso o tal do foda-se que a gente usou ali. Aqui eu uso o fudeu. Eu não queria acertar o cara. Eu queria acertar o animal lá que eu tava atirando. E eu acreditando que eu não ia acertar o cara, eu peguei e acertei o cara. Eu peguei e acertei ele. Tá? Eu não estava vendo ele, eu sabia que ele foi para algum lugar. Não sabia para onde ele foi. Sabia que ele poderia acertar ele se eu atirasse. Mas eu acreditei nas minhas habilidades. Isso é culpa. Não confunda isso com dolo, tá? Porque no dolo a gente viu que o quê? Ó, eu previ que eu poderia acertar e eu não estava nem aí. Eu falei, foda-se. Lembra do foda-se? Na culpa não, é o fudeu. Pô, tô aqui caçando, eu sei que eu não vou acertar, eu confio que eu não vou acertar o cara, atirei e acertei. Fudeu. Acertei. Olha o desespero. No fudeu que você entra na culpa, tá? Na culpa, beleza? Então cuidado, só tô dando esse bisuzinho porque a banca gosta de usar esse termo. Ele acreditava que pelas suas habilidades ele não iria acertar, ou que pelas suas habilidades aquele resultado não aconteceria. Um exemplo que eu vi em uma questão. O cara era policial rodoviário federal na questão, falava lá, que ele era, como que diz? Piloto de direção defensiva. Era instrutor de direção defensiva. E ele estava com a namorada dele do lado. E ele acreditava que pelas habilidades dele, a namorada dele falou, diminui a velocidade, tá chovendo. E ele acreditava que pelas habilidades dele nada ia acontecer. Ele acreditava que nada ia acontecer. Mas foi lá e
aconteceu? Ela morreu por uma conduta dele. Ele estava acima da velocidade, ele exagerou, mas ele acreditava que aquilo não ia acontecer. Pergunto, ele praticou alguma conduta dolosa? Não. Mas foi culposa? Foi culposa. Então, cuidado com esse detalhezinho aí para você não cair na pegadinha. Voltando para culpa consciente e inconsciente. Culpa consciente, então, é quando eu tenho previsão daquele resultado, quando eu tenho previsão daquele acontecimento, tá? Eu não quero aquilo, mas eu tenho previsão. A culpa inconsciente é o contrário, eu não tenho previsão daquilo. Eu não tenho previsão. O exemplo que eu dei, o cara tá dirigindo o carro lá de boa, tá dirigindo de boa assim, tá não, vamos, digamos que ele tá no limite de velocidade que ele pode parar o carro dele se acontecer alguma coisa. Pode parar o carro dele. Mas aí, do nada, ele não tá prestando atenção, tá com o celular na mão ali, tá com o celular na mão, só sente o tutuc do carro, do pneu do carro. Passou em cima de alguém. Foi um comportamento voluntário, foi uma violação de um dever objetivo de cuidado, certo? Mas o resultado não foi querido por ele, certo? Ele não estava prevendo aquele resultado, ele não estava prevendo. Claro que seria previsível nesse caso, né? O cara tá no celular dirigindo, é previsível que o cara vai acertar alguém. Só que, por que eu estou diferenciando a culpa consciente da inconsciente? É só para vocês entenderem o conceito. A banca vai cobrar isso, professor? A banca em si não vai cobrar esse detalhe de culpa consciente ou culpa inconsciente. Ela vai cobrar do dolo. Ela vai cobrar do dolo. O que ela vai te cobrar da culpa é isso aqui, ó. É um comportamento voluntário? É um comportamento voluntário? É objetivo? Tem uma violação do dever objetivo? É isso que ela vai te perguntar. Agora, se é consciente ou inconsciente, ela quase nunca pergunta. Mas quando ela pergunta, fica bem claro. Ah, culpa consciente, ele tinha previsão daquele resultado. Culpa inconsciente, ele não tinha previsão do resultado. A banca vai deixar esse termo bem claro. Tinha previsão e não tinha previsão do resultado. Você mata a charada aí, se é consciente ou se é inconsciente, tá bom? Se é consciente ou se é inconsciente, você não vai errar culpa na tua prova, acredite. Lembrando disso, que é uma violação de um dever objetivo de cuidado e que é uma conduta voluntária, acabou. E é só lembrar disso. Ele vai atingir um objetivo, vai atingir um resultado que não era querido por ele. O resultado era outro que ele queria atingir, mas ele acabou atingindo um resultado não querido, tá bom? Não querido. Continuando, então. Vamos lá. Agora vamos entrar aqui no resultado. Vamos entrar em resultado. Eu vou sair aqui um pouquinho da frente, só para... Acho que nem vai precisar, vocês já devem ter pausado aí, pegado o que precisa de informação, porque eu vou apagar aqui, ó. Joga para cá de novo, Wagner, pra gente. Aí, valeu. Vou apagar essa parte aqui, tá? Qualquer coisa volta aí, pausa, sei lá, você vai ter o videozinho aí à vontade. Vamos lá então, vamos lá. Aqui a gente vai falar agora de resultado. Resultado. Lembrando, onde está resultado aqui? Dentro do fato típico, né? A gente falou que o fato típico era uma conduta, certo? Era uma conduta. Dessa conduta me gerava um resultado. Era o número 2 aqui, ó. Se você lembrasse... Volta aí. Volta o videozinho, volta lá no começo. Você vai ver que eu coloquei aqui número 1, conduta. Número 2, resultado. Então, a gente estruturou a conduta. Entendemos a conduta. Agora, a gente está entrando no quê? No resultado, que seria o número 2, que eu apaguei daqui só para colocar esse esqueletinho aqui, tá? Só para colocar... Vou colocar aqui embaixo pra gente. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, para você não se perder. 2. Resultado. Resultado. Beleza? É o 2, é o item 2 agora do nosso fato típico. São 4 itens. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. Nós estamos agora no resultado. E o que tem o resultado, professor? Vamos lá. O que é o resultado? É aquele fator final que vai gerar da minha conduta. Por exemplo, eu atirei no Wagner. Qual que é o resultado disso? Ele morreu, certo? Esse seria o resultado. Só que dentro do resultado temos que observar duas coisas. É porque existem dois resultados. O resultado jurídico e o resultado naturalístico. Resultado jurídico e resultado naturalístico. Qual que é a diferença, professor? Vamos colocar aqui. Resultado jurídico. Jurídico. E resultado naturalístico. Vou colocar mais abaixo aqui. Naturalístico. Beleza. São dois resultados, o jurídico e o naturalístico. Qual que é a diferença de um para o outro?
É bem tranquilo isso daqui, tá? Resultado jurídico. Resultado jurídico é quando eu cometo uma violação de um bem jurídico tutelado. Por exemplo, fui lá e peguei a carteira do Wagner. Eu violei um direito aqui? Violei um bem tutelado pelo direito penal? Sim, o patrimônio. Violei. Então, eu tive resultado jurídico. Para facilitar a tua vida, pensa assim. Todo e qualquer crime tem resultado jurídico. Todo e qualquer crime tem resultado jurídico. Porque o resultado jurídico, ele é necessário para que haja um crime. Ele é necessário. Então, professor, fazendo esse link aí, se o resultado jurídico é necessário, e o naturalístico, ele é também? Não. O resultado jurídico, ele não é necessário. Dependendo do crime, ele não é necessário, tá? Por quê? O resultado jurídico, ele tem em todos os crimes. Todo crime que você comete, você está violando um bem tutelado. Já no resultado naturalístico, não. Nem todo crime que você comete, você vai ter um resultado naturalístico. Você vai ter um resultado naturalístico, tá bom? Vamos lá? Vou dar um exemplo aqui bem simples de um crime com resultado jurídico e sem resultado naturalístico. É que tem vários, né? É que depende muito do caso também. Vou dar um exemplo. Te pergunto, se eu matar o Wagner, eu tenho um resultado jurídico? Tenho. Mas e naturalístico? Tenho? Tenho também. Por quê? Wagner deixou de existir. O Wagner deixou de existir. Não existe mais. Eu exteriorizei isso para o nosso mundo. Ele não existe mais. Pronto. Eu causei o impacto aqui. Causei o impacto. Tá? Vamos dar outro exemplo aqui agora, um que não tenha. Vou dar um exemplo. Imagina só, que a pessoa chega para você e fala assim: seu feio. Seu feio. Certo? A pessoa chegou e falou desse jeito para você: seu feio. E aí você pensa assim: pô, esse cara me chamou de feio. Teve resultado jurídico? Teve, ofendeu minha honra. Mas teve naturalístico? O que isso gerou aqui pra mim? Nada, ele falou só pra mim. Ele falou só pra mim. O que ele fez foi errado, óbvio. Tá lá no Código Penal. Mas isso gerou um resultado naturalístico? Não gerou nenhum. O que mudou aqui? Nada, não mudou nada. Tá? Não tô falando de uma calúnia, por exemplo, do cara chegar e emitir uma calúnia. Falar lá, fulano furtou tal item. Pronto, imputou falsamente um fato criminoso a uma pessoa. Aí ele vai estar, realmente, vai estar atingindo a honra, só que vai estar atingindo a honra perante outras pessoas. E aí sim você tem um resultado naturalístico daquilo. Tá? Você tem um resultado naturalístico. Mas nesse caso que eu disse, você não tem um resultado naturalístico. Você não tem. O resultado ele morre ali. Tá? Então pensa dessa forma. Resultado jurídico. Todo crime tem. É quando eu violo um bem tutelado. E resultado naturalístico? É a exteriorização desse resultado. Quando ele sai do direito penal e vem para o mundo, vem para o exterior. Tá? É dessa forma que a gente analisa. Tá bom? Só que quando a gente fala de resultado naturalístico, a gente tem que entender aqui o seguinte. Tem crime que tem resultado naturalístico, tem crime que não tem resultado naturalístico. E tem crime que prevê um resultado naturalístico. Mas esse resultado não é exigível para que o crime aconteça. Que isso, professor? Como assim? Vou te explicar. Vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro item. Naturalístico. Vamos dividir aqui em material. Formal. Você vai anotar tudo aí, tá? Formal e de mera conduta. Mera conduta ou abstrato. Tanto faz. Material, formal e de mera conduta. O resultado naturalístico ele pode se dar de três formas nos crimes. Eu tenho crimes materiais, crimes formais e de mera conduta. Vamos entender a diferença de cada um. Quando eu falo resultado material, quando o crime ele é material, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse crime ele tem um resultado naturalístico. Ele exige um resultado naturalístico. Não só tem, ele exige. Por exemplo, o caso do homicídio mesmo. Homicídio. Tem como eu matar alguém sem essa pessoa morrer? Não, eu preciso do resultado naturalístico. Eu preciso, ou seja, para que eu responda por homicídio, para realmente responder por homicídio, não estou dizendo tentativa, tá? Não estou entrando na tentativa. Eu preciso de um resultado naturalístico. Eu preciso de um resultado naturalístico. Tá? Eu preciso. Então, o crime material é aquele que exige um resultado para sua produção. Ele exige um resultado para sua produção. Já quando a gente fala de crime formal, esse aqui não é que eu não tenha resultado. Eu tenho, mas eu não exijo ele para que o crime aconteça. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Extorsão. Extorsão. Tá? O que é extorsão? Você vai lá e ameaça alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter uma vantagem devida.
Olha o que eu disse no final, com a finalidade de obter uma vantagem econômica, no caso. Então vamos lá. Pensa o seguinte, eu usei de violência e grave ameaça, beleza. Qual foi o resultado disso? O resultado era obter uma vantagem, certo? Era uma vantagem, que era a finalidade. Mas eu só cheguei e fiz só a primeira parte. Eu não obtive vantagem, mas toda a primeira parte ali eu executei. Toda a primeira parte do tipo penal. Fui lá, ameacei, falei um monte de coisa para pegar um dinheiro daquela pessoa, por exemplo. Certo? Não no caso do roubo, tá? Não estou dizendo no caso do roubo, estou dizendo de extorsão. Estou dizendo de extorsão, tá? Estou dizendo da extorsão. Fui lá e falei um monte. Pergunto. E a pessoa não me deu nada. Não me deu nada. Esse crime é formal. Por que ele é formal? Porque ele teve a minha conduta. Só que o resultado dele, o resultado naturalístico, ele não tem. Ele tem lá, dizendo que é para obter vantagem indevida. Mas esse resultado aconteceu? Não. E ele vai responder por extorsão? Vai. Vou dar um exemplo mais simples. Imagina só. Organização criminosa. Organização criminosa. O que é organização criminosa? Vai estar lá na lei. Associar tantas pessoas para a prática de crimes. Com a finalidade de praticar crimes que tenham pena, se eu não me engano, superiores a 4, pena máxima superiores a 4 anos. Faz um tempo que eu não dou uma lida nessa lei. Mais ou menos isso, não é? Olha só o que eu acabei de dizer para você. Se associarem 4 ou mais pessoas com a finalidade, claro, tem lá divisão de tarefas, um monte de coisa, mas a gente pula isso daí. Só a associação das pessoas com a finalidade de praticar uma conduta criminosa. Perceba, a mera associação já é crime. Ele não precisa praticar uma conduta criminosa. A mera associação já é crime. Entendeu? Agora, claro que se ele praticar o crime, aí vão acontecer outras coisas, mas assim, eu não olho para essa parte, eu olho para quê? Eles já se associaram? Beleza, crime. Tem lá o resultado? Tem. Qual que é o resultado? Praticar atividade criminosa, com pena máxima superiores a 4 anos. Vamos supor que a vontade deles ali é praticar crimes hediondos. Um crime hediondo, por exemplo. Certo? E nesse caso, uma associação criminosa, uma organização criminosa, se juntou ali, mas a vontade deles é praticarem crimes hediondos. Mas eles não praticaram nenhum ainda. Não praticaram nenhum. Já tem o crime? Eu tenho crime. Por que eu tenho crime? Porque é um crime formal. Ou seja, digamos que a mera associação já formou o crime. Eu não preciso do resultado. Então, material, eu exijo um resultado. No formal, eu não exijo um resultado, mas esse resultado está lá. Eu não exijo, mas esse resultado está lá. Tá? Já o de mera conduta, eu não exijo resultado nenhum. Cuidado, no formal eu não exijo resultado, mas o resultado sempre vai estar lá no tipo penal. Já no de mera conduta, eu não exijo resultado nenhum. Como assim eu não exijo resultado nenhum? Porte de arma de fogo. Porte de arma. Estou com a arma aqui. Cuidado com a diferença em porte e posse, tá? Cuidado com essa diferença entre porte e posse, tá bom? Mas vamos lá. Agora, na hora de eu falar disso, porte de arma de fogo. Estou portando arma de fogo. Estou portando arma de fogo. Eu te pergunto, só eu portar já é crime? Se ela está irregular, vamos supor que eu não tenha registro nenhum, eu não tenho autorização para isso, eu não tenho documento nenhum que me permita andar com a arma de fogo. E a arma está com numeração raspada ainda, está toda estrunchada aqui. E aí? Isso é crime? É crime. Qual que é o resultado disso? Não tem resultado. Eu não preciso de resultado, porque é um crime de mera conduta. A simples ação já gera um crime. A simples ação já gera um crime. Eu preciso de um resultado? Não, você não precisa. O simples porte de arma, você já está configurando o crime. Você não precisa praticar um crime com essa arma para que isso seja crime. Não, você só está com a arma, já é crime. Ou seja, material, eu exijo um resultado. Formal, eu não necessariamente exijo o resultado, mas o resultado está lá. O resultado está no tipo, mas eu não preciso do resultado. Agora, mera conduta, eu não tenho resultado. É só uma conduta. É só uma conduta, tá? É só uma conduta. Geralmente é quando vem aquele exemplo lá, vamos colocar assim, porque o do formal, você vai sempre ver no tipo lá, com o intuito de, com a finalidade de, certo? Você sempre vai ver isso. Dessa forma, com o intuito de praticar crime, com o intuito de obter vantagem indevida. Isso é formal. O material, vai estar lá a ação que vai gerar um resultado. Por exemplo, o homicídio, como eu deixei bem claro para vocês. E o de mera conduta? Não vai ter resultado nenhum lá no tipo. Não vai ter resultado nenhum. Vai ter só o verbo lá. Portar ou possuir arma de fogo de calibre proibido ou restrito. Pronto. Já é crime. Cadê o resultado aí nesse tipo? Não tem. Não tem. Tá? É só o
a ação, só a ação já caracteriza isso, beleza? Só a ação já caracteriza isso, tá? Eu não vou entrar em nexo de causalidade aqui agora, porque é um assunto que vai demorar um pouquinho. A gente só conseguiu ver 2 assuntos aqui. Para não estender demais, a gente vai encerrar por aqui, tá? Para não estender demais, mas não se preocupa, a gente vai gravar o restante, porque tem mais, esse assunto ele é grande pra caramba. Esse assunto é grande pra caramba. Eu precisaria aí de mais tempo para poder falar tudo para vocês, mas não se preocupe, a gente vai transmitir aqui para vocês, com certeza, em outros horários a gente vai ver tudo certinho para transmitir aqui para vocês esses eventos, tá bom? E contem comigo aí pro que precisar, tá? Espero que tenham entendido, tá? Faz tempo que eu não dou uma aulinha de penal, tô meio enferrujado? Tô, mas a gente tenta desenrolar aqui para vocês e cada vez mais a gente vai melhorando, né? Cada vez mais a gente vai melhorando. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Meu intuito aqui é transmitir o conteúdo. Se você entendeu, eu tô feliz, tá bom? Se você entendeu, eu tô feliz. E é isso que eu espero, que você acerte a questão na tua prova. A gente passou muito conteúdo bacana, tem muito conteúdo aqui que dá para você aproveitar, beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só mandar pra gente que eu vou estar aqui para te ajudar. Um abraço.